Uma mudança importantíssima foi anunciada e ela pode mudar a forma como nós utilizamos a inteligência artificial. A Anthropic revelou que vai começar a colocar a sua marca em tudo que a sua IA produz. Cada texto gerado pelo Claude vai carregar uma marca d'água invisível. É basicamente um sinal escondido dentro do conteúdo para indicar de onde ele veio. Você não vai conseguir detectar isso, mas um programa especializado nesse tipo de detecção vai. Bom, tudo isso começa por conta da Lei de Inteligência Artificial da União Europeia, e mais especificamente do artigo 50, que trata sobre a transparência sobre os conteúdos gerados por IA. E o prazo final de adequação é dia 2 de dezembro de 2026. E aí muita gente pode pensar, isso vale na Europa, mas eu aqui no Brasil não tenho nada a ver com isso, então isso não vai me afetar. O grande problema é que essa mudança vai acontecer dentro do produto. Ou seja, uma vez implementada, a tendência é que isso seja uma coisa global. As marcas d'água vão passar a aparecer independentemente do país em que você está, desde que você esteja usando os modelos da Anthropic. E aí você pode pensar, ainda bem que eu não uso Anthropic, eu uso a OpenAI, então isso não vai me afetar. 190 organizações do mundo inteiro assinaram esse código de transparência da União Europeia. E dentre as organizações, dentre as empresas que se comprometeram a esse acordo, temos quem? OpenAI, temos também Google, temos também Meta e temos Microsoft, dentre muitas outras. E não pense que isso é uma novidade, tá? O Google já está fazendo isso proativamente, sem nenhum tipo de obrigação governamental há um bom tempo. Todas as imagens geradas pelo Gemini são detectáveis como imagens geradas por IA. Você tem uma tecnologia chamada SynthID, que muita gente já usou, para você colocar lá a imagem e entender se aquilo foi gerado por IA ou não. E mais do que isso, cada texto gerado por IA vai ser detectável como um texto gerado por IA. Mas e se eu escrever à mão o texto que a IA me trouxe e colocar nesse programa? Será que ela vai detectar? Ou eu preciso copiar e colar levando letras invisíveis? Na verdade, a parte mais complexa de toda essa história justamente é essa. Um texto que a IA gerou, você escreveu à mão, depois digitou num computador, vai ser detectado como um texto gerado por IA. Por quê? Porque a marca d'água ela vai estar na forma como o texto é escrito, na ordem das palavras, na escolha dos termos. Pensa no seguinte, existem vários sinônimos, palavras que têm o mesmo significado. Mas como a IA decide qual palavra utilizar? É aí que a marca d'água entra, na escolha das palavras que serão utilizadas. Um exemplo muito simples, só para você entender bem isso aqui. Vamos supor que eu converse com a IA sobre a obra de Newton e a IA comece a responder. A obra de Newton mais conhecida é... Só que ao invés de conhecida, ela poderia também usar a palavra famosa. E esse tipo de escolha que vai determinar futuramente, dentro de um programa de análise, se esse texto foi ou não gerado por IA. Essas escolhas. É claro que é muito mais complexo que isso, mas eu quero que você entenda o princípio. Se a gente olha, por exemplo, que a Anthropic deu, é como se fosse um jogo de tabuleiro, em que cada jogada, então vamos imaginar um jogo de xadrez, cada jogada é determinada por um dado. Então imagina que eu tenho que jogar um dado, dependendo do número, eu posso mover uma peça específica, por exemplo. Agora imagina que esse dado ele não é mais jogado ao acaso para gerar um número aleatório. Eu posso ter uma sequência específica pré-determinada como o número π, que vai dizer quais peças vão ser movidas a cada jogada. E em um jogo como esse, eu conseguiria facilmente analisar a ordem em que as peças foram movidas, não o movimento em si, você pode pensar 1 como peão, 2 como bispo, 3 como cavalo. E aí, por exemplo, se o peão se mexe, depois o bispo, depois o cavalo, você tem uma sequência 1, 2, 3. Só que isso, quando a gente está construindo uma frase, ou mesmo um jogo longo de tabuleiro, se torna uma sequência muito mais ampla. Então a coincidência se torna muito mais difícil. É quase impossível uma pessoa, por acaso, cair dentro de uma sequência muito extensa de números pré-determinados. Então é só você pensar nas palavras que vão sendo escolhidas pela IA como peças que já estão pré-determinadas dentro de uma sequência lógica específica.